Pare tudo o que você está fazendo agora. Solta o celular na mesa ou se segura firme onde você estiver. Não é coincidência esse aviso ter cruzado o seu caminho justamente hoje. Eu não acredito em algoritmos. Eu acredito em propósito. Enquanto a maioria das pessoas, neste exato momento, está preocupada com a cor da roupa íntima que vai usar na virada, brigando pelo preço da picanha no mercado ou planejando onde vão ver os fogos de artifício, existe um alerta silencioso, uma mensagem grave que foi interceptada e que muda completamente o sentido da noite de 31 de dezembro. Não estou falando de superstição barata de comer lentilha ou pular 7 ondas. Isso é distração. Estou falando de algo muito mais profundo, antigo e urgente. Segundo relatos de mensageiros sérios e de uma senhora muito específica que vive no interior de Minas Gerais, estamos nos aproximando, hora após hora, do que foi chamado de o colapso final. E não é o fim do mundo como mostram nos filmes. É algo pior. É o colapso da proteção espiritual sobre as famílias que estiverem distraídas. O Brasil, a terra de Santa Cruz, tem um papel central nisso. E você, que está me ouvindo agora, foi convocado para saber o que fazer. Eu preciso que você me escute com o coração aberto e deixe o ceticismo na porta por alguns minutos. O que vou te contar foi confidenciado por Dona Lourdes. Ela não tem Instagram, não tem canal no YouTube, não quer fama. É uma senhora de 72 anos, mãos calejadas da roça, que vive numa casa simples de tijolo aparente, longe dos holofotes e do barulho da cidade grande. Uma mulher de fé inabalável, daquelas que rezam baixinho enquanto coam o café e que parecem saber das coisas antes delas acontecerem. Mas o que me fez trazer essa mensagem até você não foi apenas a fé da Dona Lourdes. Foi o testemunho do filho dela, o Carlos. O Carlos é engenheiro civil, um homem de números, de concreto, de lógica. Um sujeito cético que só acredita no que pode tocar, medir e calcular. Pois bem, esse homem, criado na base da ciência, ficou pálido, branco como papel, e teve que se sentar para não cair quando viu o que a mãe previu acontecendo no quintal de casa na semana passada. Ele viu a lógica dele desmoronar diante de um sinal no céu que a mãe tinha avisado horas antes. E é exatamente sobre esse sinal e sobre o que vai acontecer na noite do dia 31 que nós precisamos conversar. A mensagem atribuída à Virgem Maria revela que, nesta virada de ano específica, o véu que separa o nosso mundo do mundo espiritual vai estar mais fino do que nunca. O céu dará 3 sinais inconfundíveis para quem estiver atento. 3 avisos que vão separar quem está protegido de quem está, infelizmente, espiritualmente exposto. E preste muita atenção. A maioria absoluta das pessoas vai ignorar esses sinais. Elas vão estar ocupadas demais com o som alto, com a bebida, com a euforia vazia, e não vão perceber que o ambiente mudou. Mas você vai perceber. Porque eu vou te ensinar a olhar. Antes de eu te detalhar o primeiro sinal, que acontece já no final da tarde, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Você tem sentido o tempo estranho ultimamente? Uma sensação de que os dias estão voando rápido demais, mas ao mesmo tempo um peso no peito, uma ansiedade sem motivo, como se algo estivesse prestes a estourar. Se você sentiu isso, não é estresse, não é cansaço. É a sua alma percebendo essa mudança de atmosfera que a Dona Lourdes descreveu. Essa sensação é o prenúncio. A profecia diz que vivemos uma era de indiferença, onde as pessoas normalizaram o mal, normalizaram a divisão dentro de casa. E o colapso final mencionado não é sobre economia ou política. É a queda das famílias que virarem o ano divididas. É sobre aquelas casas onde na hora da ceia ninguém se olha no olho, onde o celular é mais importante que o pai ou a mãe sentado ao lado. A Virgem teria revelado que a proteção espiritual, aquele manto que blinda a sua casa contra doenças, perdas financeiras e desespero, será retirado das casas onde houver guerra na noite da virada. É duro ouvir isso, eu sei. Mas o aviso não vem para causar medo, vem para dar a chance de correção. Existe uma regra fatal, uma única coisa que você absolutamente não pode fazer nessa noite, se quiser manter a sua casa de pé no próximo ano. Muita gente faz isso sem perceber, achando que é normal, que é coisa de família.
mas estão, na verdade, abrindo a porta da frente para energias que destroem a prosperidade. Daqui a pouco eu vou te explicar exatamente o que é essa regra fatal e como blindar sua casa. Mas antes, nós precisamos falar dos sinais. O Carlos, o engenheiro que eu mencionei, viu o primeiro sinal acontecer fora de época, como um aviso prévio para a mãe dele. Ele estava na varanda, conferindo uns projetos no notebook, quando de repente o som do mundo desligou. Não foi o som do computador, foi o som da natureza. Os grilos, os pássaros, o vento nas árvores. Tudo parou ao mesmo tempo. Um silêncio súbito, pesado, antinatural. Ele disse que sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. A dona Lourdes saiu da cozinha, secando as mãos no avental, olhou para o céu e disse apenas: "Começou, meu filho. Eles estão passando." Esse é o primeiro sinal que você deve observar no dia 31, logo que o sol começar a baixar. Um comportamento atípico na natureza. Se você estiver na cidade, preste atenção nos cachorros da vizinhança, nos pássaros que costumam cruzar o céu nesse horário. Haverá um momento, talvez dure apenas alguns minutos, em que o mundo vai parecer prender a respiração. É o silêncio que antecede a abertura dos portais. A maioria vai achar que é só uma calmaria antes da festa. Vão aumentar o volume do som automotivo para preencher o vazio. Mas você, que está aqui comigo, vai saber. Nesse momento, o protocolo de segurança começa. Não é hora de medo, é hora de autoridade espiritual. Se você estiver sentindo que essa mensagem é para você, que não é por acaso que você parou nesse vídeo hoje, eu quero que você deixe o seu gostei aqui embaixo agora. Não pelo algoritmo, mas como um sinal seu, um compromisso de que você está atento e de que vai levar a sério a proteção da sua família. É um gesto pequeno, mas no mundo espiritual, a intenção é o que conta. Clica no botão e vamos continuar. O que acontece depois desse silêncio é o que assustou o Carlos de verdade. E é aqui que entra o segundo sinal, algo visual, algo que vai estar no horizonte e que a ciência vai tentar explicar como refração da luz, poluição ou qualquer outra coisa técnica. Mas a dona Lourdes foi categórica. Quando o céu ficar violeta, o manto desceu. Não é aquele laranja comum do pôr do sol, nem o azul escuro da noite chegando. É uma tonalidade violeta, roxa, intensa, que não é natural do verão brasileiro. Essa cor representa a penitência e a transmutação. Segundo a mensagem, essa cor no horizonte poente marca a separação do joio e do trigo. Ela indica que as casas de oração, as casas onde existe respeito e amor, estão recebendo um selo de proteção. Enquanto as casas onde reina a gritaria, a fofoca e a mágoa estão ficando visíveis para o que ela chamou de tempestades da vida. Você consegue imaginar a gravidade disso? Estamos falando de entrar em um novo ciclo, em um novo ano, totalmente desprotegidos. Pense em quantas pessoas você conhece que tiveram um ano difícil, cheio de azares, doenças que não curam, dinheiro que some. Muitas vezes, a origem disso está exatamente na forma como a virada foi conduzida. A virada de ano não é apenas uma festa, é um portal. E entrar num portal sujo, carregando lixo emocional, é pedir para que esse lixo se multiplique pelos próximos 12 meses. Mas calma, existe um terceiro sinal, o mais impressionante de todos. E esse não é visual, nem auditivo, é uma sensação física. Acontece minutos antes da meia-noite. É o sinal do tempo suspenso. O Carlos descreveu como se ele tivesse entrado em câmera lenta. Os movimentos das pessoas pareciam arrastados. O relógio parecia não andar. É uma vertigem leve, uma sensação de que a realidade está líquida. Se você sentir isso na noite de 31, não entre em pânico. É o momento exato da visita espiritual. Existe um segredo maior sobre o que acontece nas primeiras 3 horas de janeiro, entre a meia-noite e as 3 da manhã, que eu preciso te contar com muito cuidado, porque envolve uma presença que exige preparação. Não é algo ruim para quem está preparado, pelo contrário, é uma bênção imensa. Mas para quem estiver bêbado, brigando ou praguejando,
pode ser devastador. Eu vou te explicar agora o que você precisa ter em mãos. Não precisa comprar nada caro. Não precisa de rituais estranhos com nomes impronunciáveis. A Dona Lourdes foi muito clara. A simplicidade é a chave que abre a porta do céu. O protocolo envolve uma vela, uma oração específica chamada Oração do Refúgio, e uma atitude que você precisa tomar no meio da festa, mesmo que tenha que se trancar no banheiro por 2 minutos. Mas antes de te passar o passo a passo, eu preciso que você entenda o risco real da tal regra fatal. O que é que você não pode fazer de jeito nenhum? O colapso mencionado na profecia, a queda das famílias, começa com uma atitude que parece inofensiva, mas que nessa noite específica age como um veneno. Escute bem, porque isso pode salvar o seu ano. A regra fatal é simples, mas as consequências de quebrá-la são devastadoras. A coisa que você absolutamente não pode fazer, sob pena de ver sua vida financeira e familiar ruir nos meses seguintes, é virar o ano de costas para alguém do seu próprio sangue. E eu não estou falando da posição física do seu corpo. Estou falando da posição da sua alma. O colapso acontece quando entramos no novo ciclo celebrando com estranhos ou com amigos de festa, enquanto ignoramos friamente um pai, uma mãe, um irmão ou um cônjuge que está no mesmo ambiente ou que ficou esquecido em casa. Dona Lourdes usou uma expressão que me gelou o sangue. Quem entra no ano novo com o coração trancado para a família, deixa a porta dos fundos aberta para o devorador. Parece pesado? Parece injusto, especialmente se você tem parentes difíceis? Talvez. Mas o aviso não é sobre justiça humana, é sobre leis espirituais. A virada de ano cria um vácuo. Se esse vácuo não for preenchido com perdão ou, no mínimo, com respeito silencioso, ele é preenchido pelo caos. O Carlos, o filho engenheiro dela, aprendeu isso da pior forma possível. E é aqui que a história fica assustadora, porque ele me contou o que aconteceu 5 anos atrás, muito antes dessa nova mensagem da Virgem chegar. Naquele ano, ele tinha brigado feio com o irmão mais novo por causa de uma herança, uma disputa boba por um terreno. Na noite de 31 de dezembro, os dois estavam na casa da mãe. Quando deu meia-noite, os fogos estouraram, todo mundo se abraçou, mas o Carlos e o irmão ficaram em cantos opostos da sala. Eles ergueram as taças para o ar, brindaram com os vizinhos, mas não trocaram um olhar entre si. O orgulho foi maior. Carlos me disse que, naquele exato momento, enquanto ele ignorava o irmão, ele sentiu um cheiro forte de terra molhada dentro da sala, como se alguém tivesse acabado de cavar um buraco no meio do piso de cerâmica. Ele achou que era a imaginação. Mas o ano seguinte para aquela família foi o que eles chamam hoje de o Ano das Cinzas. O irmão perdeu o emprego em fevereiro. O Carlos sofreu um acidente de carro em março que quase custou a vida dele. A Dona Lourdes adoeceu. Tudo o que eles tentavam fazer dava errado. O dinheiro entrava e sumia como água. Foi só depois, conversando com a mãe, que ela explicou. Vocês quebraram a corrente na hora sagrada. A proteção não cobre casa dividida. O que a Virgem Maria estaria revelando agora, para este dia 31 que se aproxima, é que essa lei será aplicada com um rigor nunca visto antes. Porque o tempo da misericórdia silenciosa está acabando, e o tempo da justiça começou. Mas espere, porque tem um detalhe que quase ninguém nota e que conecta com aquele terceiro sinal que mencionei antes. A sensação de tempo suspenso. Lembra que eu disse que o relógio parece parar minutos antes da meia-noite? Pois bem, existe uma razão sobrenatural para isso. E é aqui que a maioria das pessoas escorrega sem saber. Nesses minutos finais, quando o mundo prende a respiração, cria-se o que os místicos chamam de zona nula. É um espaço onde o passado e o futuro se tocam. Tudo o que você disser ou pensar nesses minutos tem um poder de manifestação 1000 vezes maior do que em qualquer outro dia do ano. E o que a maioria do brasileiro faz nesses minutos? Reclama. Ai, que ano horrível. Graças a Deus que esse inferno acabou. Não aguento mais essa minha vida. Tô sem dinheiro até para comprar a cerveja. Você percebe o perigo? Na zona nula, a sua reclamação não é um desabafo. É um decreto. É uma ordem de comando. Quando você diz, que ano horrível, segundos antes da virada,
Você está, sem querer, encomendando a repetição desse horror para o próximo ciclo. Você está carimbando o passaporte da desgraça para viajar com você para janeiro. A Dona Lourdes foi enfática. A boca que amaldiçoa o ano velho não pode abençoar o ano novo. Então, anote isso mentalmente agora. Proibido reclamar, proibido praguejar, proibido focar na falta durante a virada. Mesmo que a sua mesa esteja simples, mesmo que a sua conta esteja no vermelho, na hora da virada, agradeça pelo que restou. Agradeça por estar vivo. Isso muda a frequência. Isso engana o devorador que está esperando na porta dos fundos. Agora, eu preciso te contar sobre a visita silenciosa. Eu disse no começo que algo acontece nas primeiras 3 horas de janeiro, entre a meia-noite e as 3 da manhã. E isso tem a ver com aquele brilho violeta no céu. A profecia diz que, logo após a virada, uma inspeção passa pelas casas. Não, você não vai ver fantasmas flutuando na sua sala. Não é filme de terror. É uma presença sutil. Sabe quando você está sozinho em casa, mas sente que tem alguém te observando? Não com medo, mas com uma seriedade profunda? É isso. Dizem que nesse intervalo de 3 horas, a proteção divina caminha pelos lares para selar as portas. Mas ela só consegue entrar onde houver o mínimo de luz acesa. E eu não estou falando de lâmpada elétrica. Estou falando da luz da intenção. O Carlos me contou que na última virada, ele decidiu testar o conselho da mãe. Ele fez tudo diferente. Ele perdoou, ele silenciou, ele acendeu a vela. E por volta da 1 da manhã, enquanto todos já estavam bêbados ou dormindo nos sofás, ele foi até a varanda. Ele jura, por tudo o que é mais sagrado, que viu uma neblina fina cobrindo apenas o portão da casa dele, enquanto a rua toda estava limpa. E ele sentiu uma paz tão avassaladora, uma certeza tão absoluta de que tudo ficaria bem, que ele começou a chorar. E adivinhe, o ano dele foi o melhor da década. Negócios destravaram, a saúde voltou, a família se uniu, ele foi selado. E você pode ser também. Mas para isso, você precisa estar preparado para o momento em que o relógio bater meia-noite. E aqui entra o objeto que eu mencionei que você já tem em casa, mas provavelmente está usando errado ou ignorando. Não é uma imagem de santo. Não é um terço, embora essas coisas ajudem. É algo muito mais comum, que toda casa brasileira tem, mas que se transforma em um escudo ou em uma maldição, dependendo de como você usa na virada. Estou falando das fotografias. Dona Lourdes me alertou sobre um fenômeno moderno, a obsessão por registrar tudo e esquecer de viver. Mas o perigo real é, quem está na foto com você na hora da virada? E mais importante, onde estão as fotos dos seus ancestrais, dos seus mortos nessa noite? Existe um erro brutal que muita gente comete. Colocar fotos de pessoas falecidas na mesa da ceia, como uma homenagem, ou ficar chorando olhando para a foto de quem partiu exatamente na hora dos fogos. Eu sei que parece um gesto de amor, de saudade. Eu respeito a sua dor. Mas espiritualmente, na noite de 31 de dezembro, fazer isso é ancorar a sua energia na morte, e não na vida. Você está chamando o passado para sentar à mesa do futuro. A instrução da mensagem é clara. Honre seus mortos com uma oração cedo, durante o dia. Mas na hora da virada, as fotos visíveis devem ser dos vivos, das pessoas que você quer proteger, das pessoas que precisam caminhar para frente. E isso nos leva ao protocolo prático. Estamos chegando na parte onde eu vou te entregar a oração do refúgio e o passo a passo do que fazer nos minutos finais. Mas antes, eu preciso te alertar sobre o sinal do espelho. Poucos videntes falaram sobre isso, mas a Dona Lourdes insistiu que eu te contasse. É um teste rápido que você pode fazer para saber se a sua casa já está carregada ou se ainda há tempo de limpar antes da meia-noite. É algo que você vai notar nos espelhos da sua casa no dia 31. Se eles estiverem embaçados sem motivo, ou se você se olhar neles e sentir que seu reflexo está cansado, escuro ou estranho, pare tudo. É o sinal de alerta máximo de que a energia está densa e o colapso está rondando a sua sala. Se isso acontecer, não entre em pânico.
Existe uma forma de quebrar essa densidade em segundos, usando apenas um copo de água e a oração que vou te ensinar a seguir. É uma técnica antiga, do tempo das nossas avós, que a gente esqueceu porque achou que era crendice, mas que a física quântica hoje começa a engatinhar para explicar a vibração da água. Você está pronto para saber como blindar a sua casa e garantir que, quando a visita espiritual passar entre 00:00 e 3 da manhã, ela encontre uma fortaleza e não uma ruína? Porque o que eu vou te revelar agora não deve ser compartilhado levianamente. É uma ferramenta de defesa. Se você entendeu a gravidade de não virar as costas para a família e de não praguejar na zona nula, então você está pronto para receber a chave mestra. O protocolo de segurança começa exatamente 15 minutos antes da 00:00. E você vai precisar de um lugar calmo. Se a sua casa estiver cheia de gente gritando, vá para o banheiro, vá para o quintal, vá para o carro. Mas encontre o silêncio, porque é no silêncio que a batalha é vencida. Preste muita atenção agora. O que vou te dizer a seguir deve ser feito com precisão cirúrgica. Lembra que eu te falei sobre o espelho embaçado? Sobre sentir que o ambiente da sua casa ficou denso, pesado, como se o ar estivesse difícil de respirar? Se você notar isso, ou se simplesmente quiser garantir que nenhuma energia intrusa atravesse a sua porta junto com o ano novo, aqui está a técnica de limpeza imediata. É a técnica da água que a Dona Lourdes ensinou para o Carlos quando ele sentiu aquele cheiro de terra molhada na sala. Você vai pegar um copo de vidro transparente, virgem se possível, ou muito bem lavado. Encha com água da torneira, faltando um dedo para a borda. Coloque uma pitada generosa de sal grosso ou sal de cozinha mesmo. E aqui está o segredo. Coloque esse copo atrás da porta principal de entrada da sua casa, ou o mais próximo possível da entrada, no chão, do lado esquerdo de quem entra. Por que isso? A água é o elemento universal de absorção. Ela age como uma esponja espiritual. Enquanto todo mundo entra e sai, enquanto a euforia e a ansiedade circulam, aquela água está ali, silenciosa, puxando para si toda a estática, toda a inveja, todo o olho gordo que tentarem trazer para dentro. O Carlos me contou que na virada passada, quando ele foi recolher o copo na manhã seguinte, a água estava turva, leitosa, cheia de bolhas estranhas, sendo que ele tinha colocado água cristalina horas antes. Aquilo foi a prova física de que a esponja tinha funcionado e salvado a família de absorver aquela carga. Faça isso assim que o sol se pôr no dia 31. Deixe o copo lá e esqueça. Deixe ele trabalhar por você. Agora, vamos ao momento decisivo. O relógio marca 23h45. Faltam 15 minutos para o colapso ou para a bênção. O mundo lá fora está gritando, fogos estourando, música alta, vizinhos berrando contagem regressiva antecipada. O caos está instalado, mas você vai fazer o movimento contrário. O protocolo de 15 minutos exige que você se torne o pilar da sua casa. Você é o guardião. Se a sua família não acredita nisso, se eles acham que é bobagem, não brigue. Não force ninguém a participar. A proteção de um único justo salva a casa inteira. Lembra? Não precisa de multidão. Precisa de autoridade. Vá para o seu lugar de silêncio. Leve com você a vela que eu mencionei. Pode ser uma vela branca simples, dessas de supermercado, ou uma vela de 7 dias, se você preferir. O tamanho não importa. A chama sim. Porque o fogo é o único elemento que não projeta sombra sobre si mesmo. Ao acender essa vela, você está dizendo para o mundo espiritual: aqui existe luz. Aqui as trevas não têm permissão de pouso. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes. Solte o ar devagar, imaginando que está soltando toda a tensão, toda a raiva do ano, todas as decepções. Esvazie o copo. E então, com a vela acesa na sua frente, ou na sua mente, se você não puder acender fogo no local, você vai fazer a oração do refúgio. Essa não é uma oração decorada que você repete feito papagaio. É uma conversa de decreto. A Dona Lourdes me passou as palavras exatas, traduzidas da simplicidade dela para a gravidade que o momento exige. Eu quero que você preste atenção em cada frase.
porque elas foram desenhadas para trancar as brechas espirituais da sua vida. Você vai dizer, sussurrando ou em pensamento, mas com firmeza total: Mãe do Silêncio, Senhora da Passagem. Nesta hora de tempo suspenso, eu me coloco de pé entre a minha família e o abismo. Eu fecho agora, com a chave da tua misericórdia, todas as portas que eu abri por raiva, por medo ou por ignorância neste ano que morre. Nenhum mal antigo atravessará a meia-noite comigo. Eu decreto que a minha casa é território blindado. Que o anjo da morte passe direto. Que o anjo da discórdia não encontre cadeira para sentar nesta mesa. Eu perdoo quem me feriu e peço perdão a quem feri. O passado fica no passado. Aqui e agora, eu e a minha casa serviremos à luz. Minha casa é teu refúgio. Assim é, e assim será pelos 12 meses que virão. Quando você terminar de dizer isso, vai acontecer uma coisa curiosa. É o que o Carlos descreveu como o efeito campânula. Mesmo com o barulho lá fora, você vai sentir um silêncio aveludado dentro da sua cabeça. Uma paz que não faz sentido lógico. É o sinal de que a oração foi aceita. É o sinal de que a zona nula foi preenchida com luz, e não com caos. Mas atenção, porque aqui vem a parte mais difícil. O teste de fogo. Assim que você terminar a oração, provavelmente faltarão uns 5 ou 3 minutos para a meia-noite. É nessa hora que o inimigo vai tentar te derrubar. Alguém vai te chamar gritando, um copo vai cair e quebrar na cozinha, uma criança vai começar a chorar, um parente chato vai fazer uma piada de mau gosto sobre a sua roupa. É batata. Acontece quase sempre. É a última tentativa da energia densa de te fazer sair do prumo, de te fazer reclamar, de te fazer entrar no ano novo com raiva. Não caia nessa armadilha. Sorria. Ignore. Lembre-se, você está blindado. Nada disso te atinge mais. Você já fez o decreto. Mantenha a sua vibração alta. Se alguém te provocar, responda com gentileza ou simplesmente não responda. O silêncio também é resposta. E então, os fogos vão estourar. Meia-noite. Abrace quem estiver perto. Mas abrace de verdade, coração com coração. Se tiver alguém longe, feche os olhos por 3 segundos e envie uma flecha de amor dourado para essa pessoa. Não mande saudade triste, mande bênção. E por favor, evite pegar o celular nos primeiros 10 minutos. Não corra para o WhatsApp para mandar mensagens copiadas e coladas para grupos que você nem gosta. Dê atenção ao real. Dê atenção a quem está vivo do seu lado. O celular é um portal de distração. A virada exige presença. Agora, eu preciso te falar sobre o que acontece depois. Lembra da visita silenciosa entre meia-noite e 3 da manhã? Pois é. A festa continua, a música rola solta, mas no plano espiritual, uma operação de limpeza começa a varrer o país. A profecia da Virgem diz que os exércitos de São Miguel descem quando a fumaça dos fogos sobe. É uma troca. Enquanto os humanos queimam pólvora, o céu envia sentinelas. Se você fez o protocolo, se acendeu sua vela, física ou mental, se colocou o copo d'água, sua casa vai brilhar no mapa espiritual como um farol na neblina. Os sentinelas vão ver essa luz. E eles vão marcar a sua porta. Não é uma marca física, óbvio, é uma frequência. O Carlos me disse que, naquela noite em que ele viu a neblina no portão, ele sentiu uma vontade incontrolável de dormir por volta das 01h30 da manhã. Não era sono de bebida, era um sono reparador, como se ele fosse um bebê sendo ninado. Se você sentir esse sono repentino logo após a virada, não lute contra ele. Se puder, vá se deitar. É nesse sono profundo, nas primeiras horas do ano, que a sua alma recebe as instruções para os próximos 365 dias. É como um download de sabedoria. Muita gente acorda no dia 1º de janeiro com ideias brilhantes, com soluções para problemas que pareciam impossíveis, ou com uma calma inexplicável. Isso acontece porque elas foram visitadas e instruídas durante o sono protegido. Por outro lado, quem vira a noite na farra desmedida, na briga ou na bebedeira triste, aquela em que a pessoa bebe para esquecer, perde essa janela de oportunidade.
Elas acordam de ressaca não só física, mas espiritual. Acordam vazias, irritadas, já começando o ano com o pé esquerdo, atrasadas na corrida da vida. Existe, porém, um detalhe crucial sobre essa visita das 0000 a 0300 que eu deixei para agora porque é algo que exige maturidade para ouvir. A dona Lourdes baixou o tom de voz quando me contou isso. Olhou para os lados como se conferisse se estávamos sozinhos. Ela disse que, às vezes, a visita não é apenas para trazer proteção, mas para fazer uma limpeza forçada. Se houver algo na sua casa que esteja impedindo o seu progresso, um objeto amaldiçoado, um presente dado com inveja que você guarda no armário, ou até mesmo um hábito secreto que está drenando sua vida, a luz que desce nessas 3 horas vai iluminar isso. Pode ser que, nos dias seguintes à virada, algo quebre na sua casa do nada. Um eletrodoméstico que pifa, um quadro que cai da parede, uma joia que você perde. Não reclame se isso acontecer. Escute bem, não reclame. É o livramento agindo. A energia densa precisava sair por algum lugar, e ela saiu quebrando aquele objeto para não quebrar você. Agradeça. Diga, vai-se o anel, ficam-se os dedos. Obrigado pelo livramento. O Carlos perdeu o relógio favorito dele no dia 2 de janeiro. Caiu do pulso e sumiu na grama. Ele ficou furioso na hora, mas depois lembrou do aviso da mãe. Aquele relógio tinha sido presente de um ex-sócio que tentou passar a perna nele. A energia da traição estava ali, no pulso dele, e a visita removeu aquilo cirurgicamente. Então, fique atento aos sinais de quebra logo no início do ano. Eles são a confirmação de que a limpeza foi feita. Mas e o copo d'água? O que fazer com ele? E a vela? Como encerrar o ritual com segurança? E o mais importante, existe um quarto sinal. Um sinal final que só aparece na manhã do dia 1º de janeiro, quando você abre a janela. Um sinal que confirma se o seu pedido de refúgio foi, de fato, selado no livro da vida para este novo ano. A maioria das pessoas acorda tarde, perde a manhã e perde a chance de ver esse selo. Mas você vai estar atento, porque a forma como o céu amanhece no dia 1º diz tudo sobre como será o seu ano. A dona Lourdes me ensinou a ler as nuvens da primeira manhã, e o que ela revelou sobre o sol da justiça é de arrepiar. Você precisa saber como descartar aquela água carregada de energia negativa sem contaminar sua casa de volta. Jogar na pia da cozinha onde você lava os pratos? Nem pensar. Jogar no vaso sanitário? Tem um jeito certo de fazer isso para não travar sua vida financeira. É um detalhe bobo, mas que faz toda a diferença no fechamento do ciclo. Presta atenção, porque estamos indo para a reta final dessa conversa. O que eu vou te falar agora é sobre o day after, o dia seguinte. Porque a virada é o portal, mas o dia 1º é o primeiro passo no novo território. E pisar errado nesse território novo pode colocar tudo a perder. Você está comigo? Respira fundo. O que vem agora é a instrução final para garantir que a bênção não escorra pelos dedos. Sobre o copo d'água, escute com atenção, porque esse é o descarte do lixo tóxico espiritual que você coletou. Jamais, em hipótese alguma, jogue essa água na pia da cozinha. A pia da cozinha é o altar da prosperidade. É onde você manipula os alimentos que nutrem sua família. Se você jogar aquela água carregada ali, você está contaminando sua fonte de nutrição. Também evite a pia do banheiro onde você lava o rosto, para não jogar essa densidade na sua aura logo cedo. O lugar correto para essa água é o esgoto direto, ou água corrente que vai para longe. Se você mora em apartamento, o vaso sanitário é o melhor caminho. Mas tem um jeito certo. Derrame a água com a mão esquerda, dê a descarga imediatamente e saia do banheiro sem olhar para trás enquanto a água desce. Não fique observando o redemoinho. A dona Lourdes dizia: quando a gente entrega o mal para a terra levar, a gente não dá tchau, a gente vira as costas. O copo? Lave ele muito bem com sabão e sal, e pode voltar a usar normalmente. O vidro não guarda memória, a água sim. E a vela? Se ela queimou até o fim e não sobrou nada, ou sobrou só uma poça de cera limpa, alegre-se. É o sinal físico de que sua oração subiu sem interferências.
O caminho está aberto. Se a vela chorou muito, se formou montanhas de cera, ou se o pavio formou uma flor na ponta, significa que a batalha foi dura. Havia muita resistência na sua casa, e a chama teve que lutar para abrir espaço. Se isso acontecer, não se assuste, apenas agradeça por ter feito o ritual. Você limpou o que precisava ser limpo. Recolha os restos da cera, embrulhe num papel qualquer e jogue no lixo fora de casa. Não deixe esse resto dentro da sua lixeira da cozinha. Lixo espiritual vai para a rua. Agora, o quarto sinal. Aquele que sela tudo. Quando você acordar na manhã do dia 1º de janeiro, a primeira coisa que você deve fazer, antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, é abrir a janela e olhar para o céu. A profecia fala sobre o sol da justiça. Se o dia amanhecer com um céu limpo, ou com um sol brilhante que parece mais branco e cristalino do que o normal, respire aliviado. É a confirmação visual de que o manto cobriu sua casa. A tempestade passou ao largo. Você vai notar que o ar parece mais leve, as cores parecem mais vivas. É como se alguém tivesse trocado a lente dos seus óculos. Esse é o sinal de que você está em sintonia com a nova frequência. Mas e se estiver chovendo? Você me pergunta. A chuva no dia 1º também é um excelente sinal, desde que seja uma chuva mansa ou constante. É a água lavando os resquícios do ano velho. O único sinal de alerta, segundo a Dona Lourdes, é o céu de chumbo. Aquele dia cinza, abafado, sem vento, onde o calor sufoca e o sol não aparece, mas mormaça. Se o dia amanhecer assim, pesado, significa que a limpeza ainda não está completa. Nesse caso, mantenha a oração do refúgio por mais 7 dias até o dia de Reis. Não baixe a guarda. Meus amigos, nós chegamos ao fim dessa jornada. O que eu te entreguei aqui não foi um vídeo de entretenimento para passar o tempo. Foi um manual de sobrevivência espiritual. O colapso final dessa era de indiferença vai levar muitas famílias ao desespero, não por castigo divino, mas por pura negligência. As pessoas estão sonâmbulas, caminhando para o abismo, enquanto olham para a tela do celular. Mas você acordou. Ao seguir esses passos simples, observar o silêncio da natureza, respeitar a cor violeta no horizonte, não praguejar na zona nula, perdoar sua família, acender sua luz e descartar o peso, você construiu uma arca. Assim como Noé, você preparou um refúgio para os seus, enquanto o mundo lá fora só queria festa. Você pode se sentir sozinho fazendo isso. Talvez olhem torto para você quando colocar o copo atrás da porta ou quando ficar em silêncio no meio da bagunça. Não importa. O guardião muitas vezes é solitário, mas a recompensa dele é ver a família prosperar enquanto a vizinhança desmorona. Você foi escolhido para ser a coluna que sustenta a sua casa. Assuma esse posto. O filho da Dona Lourdes, o Carlos, hoje não é mais cético. Ele viu a proteção funcionar. Ele viu o livramento acontecer. E ele me pediu para espalhar essa mensagem porque ele sabe que o tempo é curto. O dia 31 está logo ali. A virada não espera por ninguém. Eu fiz a minha parte. Eu te entreguei o aviso. Agora, a responsabilidade está nas tuas mãos. Não guarde esse conhecimento numa gaveta mental. Use-o. Teste-o. E depois, veja com os seus próprios olhos como o ano novo vai te tratar de forma diferente. Tem gente da sua família, tem amigos seus, que estão caminhando cegos para essa virada. Pessoas boas que estão prestes a cometer o erro da regra fatal, simplesmente porque não sabem. Seja você o mensageiro para eles. Compartilhe esse aviso agora. Mande no grupo da família, mande para aquela pessoa que você sabe que teve um ano difícil e precisa desesperadamente de um recomeço. Não é sobre espalhar medo, é sobre espalhar a ferramenta de proteção. E para selar o nosso compromisso, para que eu saiba quem são os guardiões que ficaram comigo até o último segundo e que vão levar essa missão a sério, eu quero ver a sua declaração aqui embaixo. Escreva nos comentários, com fé e força: Mãe, minha casa é teu refúgio. Ao escrever isso, você materializa sua intenção. Você assina o decreto. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não porque eu quero números,
mas porque quando o próximo aviso chegar, quando a próxima instrução urgente for liberada, você precisa ser o primeiro a saber. Os tempos estão mudando rápido, e a informação certa, na hora certa, vale mais que ouro. Prepare sua água, prepare sua vela, limpe seu coração. O colapso vai acontecer lá fora. Mas aí dentro, na sua casa, haverá paz. Fiquem com Deus e boa virada.